Caderneta de cromos. Capítulo 1. Lucinda Cunha. A Constança é a narradora do capítulo 1 da Caderneta de Cromos, 7º ano, e através do seu relato, já ficamos a conhecer algumas das personagens e a saber porque é que a turma do 7 graus centígrados é a pior da escola. A minha turma é considerada a pior da escola. Alguns professores são simpáticos, mas a maioria está sempre a dar-nos sermões. Reviram os olhos e suspiram como se fôssemos um caso perdido. Às vezes têm razão. Tem colegas que não param de conversar, outros passam a aula a olhar pela janela e até há quem adormeça. O professor de TIC diz que devia ser proibido ter a mesma turma 2 anos seguidos e que todos têm de colaborar. Já nos conhece desde o 6º ano porque nos dava apoio e agora é nosso professor. Um dos meus professores preferidos é o diretor de turma. Acho que ele gosta de nós e que está sempre a chamar-nos a atenção para o nosso bem. Costuma chamar-nos cabeçudos ou cabeçudinhos, que é mais carinhoso, porque somos do 7º C. Ser de caderneta de cromos, na opinião da professora de moral. É muito fixe. É divertida e conversa connosco quando estamos tristes. É monisquinha, linda, fofa e é maravilhosa. A humildade em pessoa, portanto. A setora diria realista convicta. Que lol! Este ano entraram para a turma 5 alunos repetentes, um deles foi transferido de outra escola porque sofria de bullying. Mais 5 dores de cabeça para o professor de matemática, como ele costuma dizer. Está sempre aos gritos e toda a gente o ouve quando nos está a dar aulas. É tão fanático pelo Benfica que há dias proibiu o Tomás Leite de entrar na sala de aula com a camisola do Sporting. Teve de correr a escola toda a pedir roupa emprestada e ainda levou falta de pontualidade. O Tomás Leite é um gigante simpático e faz parte do grupo dos 5 repetentes. Fala tão alto que lhe puseram a alcunha de tasqueiro porque quando abre a boca parece que está atrás de um balcão a servir copos de vinho. Quem lhe pôs o nome foi Tomás Correia, o TC, como em Tribunal Constitucional, que é uma palavra que eu acho difícil de pronunciar. A professora Monisquinha costuma inventar nomes de acordo com as nossas iniciais. A Bruna Valente é a bombeira voluntária, por exemplo. O DT diz que o TC parece que não parte um prato, mas quebra a louça toda. Quando há confusões, é costume estar lá o dedo dele, à distância. É discreto e sabe falar baixinho. Os professores não o ouvem e depois berram com quem lhe responde, o que eu acho muito injusto. Uma das minhas melhores amigas é a Mariana, que quer ser modelo. Põe a pasta na mesa para poder desenhar, sem que os profs percebam. Não ouve nada do que se passa nas aulas e no primeiro período tem sempre uma série de negativas. As funcionárias da cantina têm de a obrigar a comer a sopa, a fruta e o pão porque anda pálida e muito magra. É linda, mas acha-se feia e gorda. O tasqueiro gosta dela, mas a Mariana não quer saber dele. Costuma dizer que ele é deficiente, que é a ofensa preferida da turma toda e cabe em qualquer frase. Uma vez, na aula de português, a professora estava a explicar o complemento oblíquo e usou a frase, o João chegou da Áustria, mas o Hélder berrou, a corrigir. Austrália. Diz-se Austrália. És mesmo deficiente. Disse o Luís. A Áustria é um país da Europa e a Austrália é da Oceânia. O Hélder é hiperativo e baixinho. Também é repetente e tem o apetite de um leão. Ninguém entende onde ele guarda tanta comida. A meio de uma aula de história aconteceu uma coisa engraçada com ele. Estava ao lado da Ana Sofia e começaram os dois a discutir. A professora quis saber o que se passava e o Hélder, com uma tremenda lata, disse: Quero cantar e ela não deixa. És um deficiente. Gritou do fundo da sala o Bartolo. Cala-te, Bartolo. És pior que ele. Disse a Ana Filipa. Tola és tu, sua parola. Acho que foi uma das poucas vezes em que a professora de História, que é casada com um PJ e está sempre a lembrar-nos disso, ficou tão espantada que nem respondeu. Era o último tempo da tarde e estava cansada.
Então limitou-se a suspirar e foi sentar-se na sua secretária enquanto toda a gente se ofendia. Pouco depois levantou-se, cruzou os braços e ficou assim, parada, a olhar para nós. Quando ela faz isso, já sabemos que é melhor calarmos-nos, ou ainda alguém leva uma participação. Uma vez, estávamos a fazer um trabalho de grupo e o Bartolo pediu para se juntar ao meu. A prof concordou, mas quando o viu pegar numa cadeira, pela sobre a cabeça e atravessar a sala toda a dar pontapés às mochilas espalhadas à sua frente, expulsou da sala e mandou para a biblioteca fazer uma ficha do caderno de atividades. O Bartolo é mesmo deficiente. A mãe, quando vai à escola, até mete pena. Chora e pede desculpa pelo comportamento do filho, mas ela não tem culpa. Ele é que não bate bem. O nome foi mesmo bem escolhido, Bartolo. O Rui é o aluno que veio transferido de outra escola. No ano anterior fora agredido por um rapaz mais velho que lhe apertou o pescoço com tanta força que ele desmaiou. A partir desse dia, nunca mais foi às aulas e reprovou. Quando o ano letivo terminou, os pais decidiram transferi-lo para a minha escola. Anda sempre vestido de preto, é magro e pálido. Só traz um lápis e um caderno na mochila. Os livros ficam no cacifo e nunca os leva para casa. Mesmo assim, tem melhores notas do que a maioria da turma. Por isso, a prof de Físico-Química diz que em terra de cegos quem tem um olho é rei. O Rui, o Bartolo e o Carlos, vá-se lá saber porquê, são grandes amigos. O Carlos anda no ginásio porque quer emagrecer e ganhar músculos. É gordinho e anda com roupa larga para disfarçar o pneu. Está sempre a falar do pai, com orgulho. Nota-se que são grandes amigos. Já eu não posso dizer o mesmo. Os meus pais estão divorciados há 3 meses porque o meu pai andava a ter um caso com uma rapariga da minha escola. Ela andava no 9º ano e já tinha chumbado 3 vezes. Vivia com uma família de acolhimento desde pequena porque os pais eram toxicodependentes e estão a cumprir pena por tráfico de droga e homicídio involuntário. Uma vez aproximou-se de mim e à frente dos meus colegas, disse-me que lhe podia chamar mãe. Ao princípio não percebi o que ela queria dizer, mas algumas semanas depois, de madrugada, ouvi uma discussão entre os meus pais. Sem fazer barulho, fiquei à porta do quarto deles a tentar ouvir a conversa. A minha mãe chorava e só dizia que se sentia envergonhada por estar casada com um pedófilo. Voltei para o meu quarto, pus os auscultadores nos ouvidos com música alta e chorei até adormecer. No dia seguinte, quando me levantei para ir para a escola, o meu pai já não estava em casa. Saiu sem se despedir de mim. A Vânia também nunca mais voltou à escola. Parece que está grávida do meu pai e que agora moram em França. Tenho visto os vídeos que publicam no TikTok e a Vânia está com uma barriga enorme. Exibem-se com orgulho e dizem que o amor não escolhe idades. Por falar no TikTok, as 3 Marias, que é como a professora de moral chama a Ana Luísa, a Ana Sofia e a Ana Filipa porque andam sempre juntas, passam os intervalos a ensaiar coreografias. O TC gosta de se colocar atrás delas e estragar tudo, o que as deixa enfurecidas. Correm atrás dele e querem bater-lhe, mas raramente o apanham porque ele é muito rápido. Uma vez, elas foram suspensas durante 2 dias porque publicaram um vídeo no TikTok com cenas filmadas em sala de aula e nos corredores. No vídeo via-se a professora de EV a desenhar no quadro, um funcionário a tentar acertar com uma vassoura no Ruben, do 7º B, o Carlos a dormir no meio da aula e outras cenas que o diretor não perdoou. Também não perdoou ao Tomás Leite quando ele começou a vender coisas usadas, que tinha no quarto, aos alunos do 2º ciclo. Obrigou-o a devolver o dinheiro todo. Ficou sem as coisas e sem o dinheiro para aprender a não fazer outra. Os pais das 3 Marias foram chamados ao gabinete do diretor. As mães da Luísa e da Sofia pediram desculpas e saíram do gabinete envergonhadas e de cabeça baixa, mas o pai da Filipa desatou aos berros, a dizer que ia a um advogado e que ia pôr o diretor em tribunal. Isto aconteceu nas primeiras semanas de aulas. Nessa altura ainda não sabíamos que a Filipa seria transferida de escola no final do ano porque, segundo o pai, a turma estava a estragá-la, mas era ela que, muitas vezes, estragava tudo.
Para mim, a sua saída foi um alívio. Chamava-me gorda e ria-se do meu penteado. O meu professor preferido é o de Geografia, que é também o nosso DT. Deixa-nos pegar no telemóvel para resolvermos os exercícios e diz umas piadas giras. Normalmente, é irónico e só um terço da turma percebe as piadas. Outro terço entende quando um colega lhes explica e o resto nunca percebe nada. Numa aula qualquer, estávamos a falar sobre atividades económicas e o professor colocou uma questão. Antes, avisou que teríamos de levantar o braço para responder. 4 ou 5 alunos desataram a falar alto e a responder ao mesmo tempo. A confusão foi tal que ninguém entendeu nada. Foi aí que o professor interrompeu. Na Eslovénia, dizer respondam de cada vez e com o braço no ar significa podem falar todos ao mesmo tempo, mas em Portugal não. O Carlos, que tinha acabado de acordar, saiu-se com esta pergunta. O professor sabe falar eslovaco? Nós achámos muita graça e até o professor se riu. Só parou quando a bombeira voluntária lhe chamou deficiente. Tu também não sabias como se escreve a palavra botões. Defendeu-se o Carlos. É analfabética. Berrou o tasqueiro. Se vocês não existissem, tinham de ser inventados. Riu-se o professor. Quando a aula acabou, o prof marcou um TPC em vulgar, pesquisar várias palavras no dicionário. Não achei correto porque não estávamos na aula de português, mas pronto. Caderneta de cromos. Capítulo 1. Lucinda Cunha.